Atenção, atenção, aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral. Estamos dando início ao novo curso de Direito Eleitoral rumo à sua aprovação em qualquer tribunal regional eleitoral desse país. Estou muito feliz de estar aqui renovando as expectativas, renovando as suas esperanças na aprovação em concurso público no Tribunal Regional Eleitoral e também Tribunal Superior Eleitoral. Além de tudo, claro que esse curso de Direito Eleitoral, como ele será um curso completo, ele vai lhe dar preparação para qualquer outro concurso que cobre a disciplina de Direito Eleitoral. Tudo bem? Bem, nós dividiremos a nossa aula em aproximadamente 14, 15 aulas. Daqui a pouco nós vamos percorrer aí todos os temas dessas aulas. Hoje mesmo nós já vamos começar com um tema muito especial, que é um tema que cai em praticamente todas as provas, né, todos os editais dos tribunais regionais eleitorais desse país, ok? Bem, hoje nós vamos falar então a respeito de um tema específico, que são os conceitos, as fontes e os princípios do direito eleitoral. Mas você precisa saber quais serão os temas das nossas aulas, né? Então o que nós vamos trabalhar ao longo de todo esse tempo que ficaremos juntos? Bem, então eu trouxe aqui para vocês a divisão com os temas das nossas aulas. Bem, a aula de número 1, que é a aula de hoje, nós trataremos sobre conceitos iniciais de direito eleitoral. Então nós vamos percorrer a própria Constituição Federal, vamos observar como que esse direito eleitoral ele é trabalhado, ele é tratado de forma jurisprudencial pelos autores. Então nós observaremos todos esses conceitos iniciais. Posteriormente nós passaremos para as fontes do direito eleitoral. Então, a gente, quando fala de fonte de direito eleitoral, nós estamos falando de qual água que bebe o direito eleitoral, né? Nós vamos ver que essas fontes elas vão se dividir. Nós teremos fontes primárias, fontes secundárias, fontes diretas e fontes indiretas, né? Então, tudo isso será trabalhado quando a gente observar sobre fontes do direito eleitoral. E temos também os princípios do direito eleitoral. Princípios do direito eleitoral, aquilo que vai sedimentar, aquilo que vai orientar o direito eleitoral e o estudo dessa disciplina, né? Então esse é o tema da nossa primeira aula. Após a primeira aula, nós na aula de número 2, vamos tratar sobre os sistemas eleitorais. Então nós vamos estudar o que é o sistema majoritário, o que é o sistema proporcional. No sistema proporcional houve alterações por conta da lei de número 13.165 de 2015? Houve ou não houve, né? Então nós vamos ver aí nos sistemas eleitorais mudanças que a lei de número 13.165 de 2015 trouxe para os sistemas eleitorais. Mas já alerto vocês, todo esse nosso novo curso de Direito Eleitoral, ele está atualizadíssimo com as recentes alterações tanto da Lei 13.165 de 2015 e quanto também ao entendimento dos tribunais superiores, como o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal. Então nós teremos aqui um curso completo, um curso atualizado para você, tá bom? Bem, na aula 3, a gente vai tratar sobre a resolução de número 21.538 de 2003, resolução do TSE, que vai tratar do alistamento, dos processos eleitorais como um todo, né? Na aula 4, a gente vai trabalhar com elegibilidade e inelegibilidade, como que um cidadão pode se tornar um candidato, qual que é a exigência, quais são os requisitos que são necessários para que um candidato seja elegível. Então nós vamos ter que partir para a análise do que está previsto no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal,
não é? Então, o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, tratará sobre a elegibilidade. Inelegibilidade, aquilo que vai afastar um cidadão da possibilidade de se tornar um candidato. Então, em conjunto aqui, nós vamos trabalhar com a Lei Complementar 64 de 90 e a Lei Complementar 135 de 2010, tá? Na aula 5, a organização da Justiça Eleitoral. Então, aqui nós vamos observar a composição e a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Aula 6, a Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei de número 9.096 de 95. Aula 7, Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, tá? Na aula 8, nós vamos trabalhar com propaganda política e as diversas espécies de propaganda política. E quando eu falo espécies de propaganda, eu estou falando de propaganda de rua, propaganda na imprensa escrita, propaganda na internet, no rádio, na TV, todas essas modalidades, tá? Na aula 9, Sistema Eletrônico de Votação, Apuração e Totalização de Votos. Aula 10, Recursos Eleitorais. Na aula de número 11, sobre crimes. Na aula de número 12, Ações Eleitorais. Aula 13, Garantias Eleitorais. É uma aula mais curta, assim como a aula de número 14, que é a Lei número 6.091 de 1974, que vai tratar sobre o fornecimento e o transporte de eleitores, tá? Então perceba que são 14 temas, 14 aulas que vão objetivar um único ponto: a sua aprovação nos tribunais regionais eleitorais desse país, tá? Muitos alunos sempre me perguntam: professor, você orienta para a gente alguma bibliografia para os nossos estudos? Pensando nisso, o professor aqui trouxe uma sugestão de bibliografia. Essa sugestão de bibliografia, que eu trouxe para vocês, né? Então nós temos livros aqui de várias editoras. Eu tenho autores que são muito conhecidos no ramo de direito eleitoral. E são livros que eu considero didáticos, porque não adianta nada você pegar um livro hoje de direito eleitoral, um livro com muito termo técnico, que você não vai entender nada e não vai adiantar nada para você, não é? Então nós temos que otimizar os nossos estudos, nós temos que pegar aí um material, um livro que facilite o seu entendimento, que facilite a sua aula, tá certo? Bem, então veja só. A primeira indicação, a primeira sugestão é esse curso de Direito Eleitoral do Roberto Moreira de Almeida, editora Juspodium. É um livro muito bom. Tem a edição atualizada desse livro, ou seja, atualização pela Lei 13.165 de 2015. Então, esse livro tem um quadro de resumo no final de cada capítulo, tem uma bateria de questões, traz jurisprudência, né? Então tem bancas como o CESP que exige jurisprudência, que exige que você não tenha somente a leitura da lei seca, né? O que é importante? Que você também conheça como que os tribunais superiores estão decidindo acerca de determinados temas, tá bom? Então veja, esse curso de Direito Eleitoral do Roberto Moreira de Almeida é a minha primeira sugestão. A segunda sugestão, Direito Eleitoral Esquematizado, do Thales Tácito e Camila Albuquerque. Tem também nova edição no mercado, com base na Lei 13.165 de 2015, que é a última alteração, né? Um livro que traz mais informações e mais detalhes que o livro do Roberto Moreira de Almeida. É um livro mais completo, mas o Roberto Moreira de Almeida, o que o diferencia é que o Roberto Moreira, ele segue praticamente a divisão dos tópicos cobrados nos editais. Já o Direito Eleitoral Esquematizado do Thales Tácito e Camila Albuquerque, ele trata sobre o direito eleitoral, mas não da maneira como está prevista nos editais, a divisão dos editais. Então, esse livro aqui é de complementação ao Roberto Moreira de Almeida. Se vai comprar, a minha indicação é esse do Roberto Moreira, tá?
E o direito, agora, se você vai querer se especializar, vai fazer uma prova para analista judiciário, analista administrativo, que exige um pouquinho mais de você, a dica é essa. Joel José Cândido, né? Uma sumidade no direito eleitoral. A editora é a Edipro, Direito Eleitoral Brasileiro, né? Ele faz uma análise, um estudo do direito eleitoral como ele merece. Uma análise científica. Ele tece comentários acerca de determinados temas. Bacana também que o Thales Tácito e Camila Albuquerque, esse livro que foi a segunda sugestão, também tem comentários pessoais acerca de determinados temas, né? Roberto Moreira, ele se atém mais ao que está na lei e às decisões dos tribunais, não é? Ele não tem essa análise subjetiva dos assuntos que às vezes nos leva a pensar, que é muito bacana. Então essas são as minhas 3 sugestões. No meu canal do YouTube, você pode observar também que eu gravei um vídeo sobre sugestões de bibliografia de direito eleitoral. Basta você ir lá no meu canal do YouTube e procurar esse vídeo, sugestões de bibliografia de direito eleitoral, você vai encontrar esse material, tá? Bem, chegou a hora então de darmos início, o start para a nossa aula de direito eleitoral, nossa preparação para a sua aprovação. Primeiro ponto que nós vamos tratar na aula é o artigo 1º da Constituição Federal. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Constituição Federal, né? Fosse lá no artigo 1º, e esse artigo 1º ele vai trazer para nós informações iniciais do direito eleitoral que são importantes nós conceituarmos. Veja só o que diz o artigo 1º da Constituição. Vai falar que a República Federativa do Brasil, aqui eu já tenho 2 informações importantes. Eu tenho que no Brasil nós temos a República. Eu tenho que no Brasil a forma de Estado é a forma federada. Então, quando eu tenho um regime de governo republicano, na verdade uma forma de governo republicano e uma forma de Estado federativa, formada pela união indissolúvel tanto de estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então aqui eu tenho 3 pontos muito importantes para a nossa aula. Primeiro, república. O que é república? República no Brasil é a nossa forma de governo. Bem, então anote aí. República é a nossa forma de governo, que se opõe a uma outra forma de governo, que é a monarquia. Bem, lá na monarquia, o poder ele passa por sangue hereditário, não é? Então nós temos reis, temos rainhas. Já na forma de governo republicana, não. O poder, aquele que vai nos representar, ele é escolhido pelo povo. Então o poder, pelo menos em tese, teoricamente, está nas mãos do povo, não é? Então veja, nessa forma republicana, que é característica do nosso país, nós temos também a chamada forma de Estado. Bem, 2 formas de Estado se destacam no mundo. Eu tenho a forma de Estado federada, ou Estado federado, que é esse que nós vivemos, onde nós não temos um poder central, um poder centralizado, nós temos um poder que é descentralizado. Esse poder descentralizado, cada estado do nosso Brasil, nós temos um representante, um governador, que vai tomar conta daquele estado, não é? Esse governador ele tem autonomia naquele estado. Então, nosso estado ele é federado por conta dessa descentralização. Então, anote aí, a característica desse estado federado é a descentralização do poder, obviamente. Ok? Bem, então veja, além da forma de governo, que é a forma republicana, nós temos então a forma de Estado federativa.
Do outro lado da moeda, os estados que não são federados, os estados são unitários, não é? Então eu tenho um estado que é federado e eu tenho um estado que é unitário. Esse estado que é unitário, como por exemplo nós temos o estado do Uruguai. Eu tenho um poder central, eu não tenho federações, eu não tenho uma divisão em estados naquele país. Então o contrário do estado federado é o estado unitário. Por outro lado, nós temos ainda o estado democrático. Então veja, olha o finalzinho do artigo 1º. Constitui-se em estado democrático de direito. Bem, o que é marca da democracia? Democracia, se a gente for traduzir, significa poder nas mãos do povo. Então, poder do povo. E é basicamente isso. Quanto mais um país é democrático nas suas decisões, mais evoluído, pelo menos em tese, ele é. Porque as decisões não estão nas mãos de uma pessoa. Não é um poder autocrático, não é um poder autoritário, como já vivemos no Brasil. Mas o poder está nas mãos do povo, daquele que realmente escolheu os representantes que estão ali naquele poder, não é? Então, no Brasil nós temos a forma de governo republicana, a forma de Estado federativa e o sistema de governo democrático. Né? No caso aqui, nós temos a forma de Estado federativa, a forma de governo republicana e o regime de governo que é o democrático. Até porque a forma de governo que nós vamos trabalhar agora, que é o nosso próximo tópico, a forma de governo no Brasil é quando a gente fala forma de governo que é a república, regime de governo que é democracia, que se opõe ao sistema autocrático, onde as mãos se concentram nas mãos de uma pessoa, só o poder se concentra nas mãos de uma pessoa, nós temos o sistema de governo que é o presidencialismo. Então olha só, sistema de governo, sistema de governo, presidencialismo. Presidencialismo que se opõe ao parlamentarismo. O presidencialismo, eu tenho uma única pessoa, que é o presidente, que concentra nele mesmo o poder de chefe de Estado e de chefe de governo. O chefe de Estado é aquela relação para fora, é aquela relação com o exterior. Enquanto o chefe de governo é aquela relação para dentro, é aquela relação perante o seu povo, perante a sua nação. É a relação interna. Então grave isso. Presidencialismo é quando o poder de chefe de Estado e chefe de governo se concentra nas mãos de uma única pessoa. Fui até redundante, de uma pessoa. Mas no parlamentarismo, como por exemplo temos na Inglaterra, o chefe de Estado é um e o chefe de governo é outro. Perante as relações externas, o chefe de Estado, exercido ali pela rainha, enquanto o chefe de governo, exercido pelo primeiro-ministro. Então veja que nós temos o poder nas mãos concentrados em uma pessoa? Não, nós temos o poder agora dividido em mais de uma pessoa. Então essa é a diferença básica entre o sistema de governo presidencialismo e o parlamentarismo. Não é? Então, de fato, como que se caracteriza o Brasil nessa distribuição de forma de governo, forma de Estado, sistema de governo? Veja só. Então, só para a gente recapitular. Regime de governo no Brasil é o democrático ou autoritário?
já vivemos momentos na história autoritária, mas hoje nós temos um sistema, um regime de governo democrático. Forma de governo republicana. Sistema de governo presidencialista, que é o oposto, então, do parlamentarismo. E a forma de Estado, nosso Estado é um Estado federado. Ok? Gravou? Tudo certinho, beleza? Muito bem. Mas vamos voltar lá no artigo 1º, porque nós não terminamos, né? Nós temos que vir aqui observar agora quais são os fundamentos, então, dessa República Federativa do Brasil. Então, nós temos como fundamentos a soberania. A República Federativa do Brasil é a única que é soberana. Os estados, por exemplo, eles não são soberanos. Os estados, eles são autônomos. Então, grave isso, porque isso, para a sua prova de direito constitucional, será de muita importância esse entendimento. Bem, um outro fundamento é a cidadania, que mais para frente nós vamos diferenciar que ser cidadão é diferente de ser nacional. Será que todo nacional é um cidadão? Será que todo cidadão é um nacional? Esse probleminha que parece questão de lógica, de raciocínio lógico, nós vamos ver que tem uma breve diferença entre ser nacional e ser cidadão e que você não vai mais cair em questão que cobrar esse assunto, tá? Um outro fundamento, além da soberania, além da cidadania, é a dignidade da pessoa humana. Para explicar o que é dignidade, nós levaríamos muito tempo. Eu tenho uma amiga que estuda dignidade, já tem 3, 4 anos. Hoje ela está em Harvard, participando de um intercâmbio e estudando, claro, a questão da dignidade. Então, para falar de dignidade aqui, eu com certeza cometeria muita gafe, né? Principalmente se a minha amiga assistisse esse vídeo. Até porque falar de dignidade exige muito, né? O que é dignidade da pessoa humana? A gente entende que dignidade da pessoa humana refere-se aos direitos, aos deveres, ao respeito, à adequação daquela pessoa ao meio em que vive de uma maneira bacana, né? Então, assim, eu estou passando um conceito bem simplório do que é a dignidade da pessoa humana. O que você precisa saber é que a dignidade da pessoa humana é, sim, um fundamento desta república, né? Aí o inciso 4 ele traz ainda os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. Eu grifei, que você pode até perceber, que eu grifei cidadania e grifei pluralismo político. Por que eu fiz isso? Porque são aqueles conceitos que se ligarão ao nosso curso de direito eleitoral. Durante muito tempo, durante muitos momentos, nós falaremos o que é ser cidadão. Durante muitos momentos, nós falaremos do que é pluralismo político. E aqui, quando eu falo pluralismo político, pluralismo vem de plural, vem de mais, de muito. Político, pluralismo político, o que significa? É uma diversidade de ideias. Veja, nós temos que aprender a trabalhar com a diferença do que o outro pensa. O outro pensa diferente de nós. Como que nós vamos, então, viver em uma sociedade em que não respeitamos o que o outro pensa e como ele pensa? O pluralismo político é isso. A República Federativa do Brasil ela veio e disse o seguinte: nós temos como fundamento o pluralismo político. Nessa nação, respeitar-se-á as ideias do outro, mesmo que são contrárias. Porque a ideia do outro, que é contrária àquilo que eu penso, ela poderá ser fundamento para os meus projetos, para melhorar as minhas ideias. Então, pluralismo político, que nós vamos ver que é diferente de pluripartidarismo, quando a gente trabalhar
com lei dos partidos políticos, vocês vão observar que tem uma singela diferença entre pluralismo político e pluripartidarismo. Aqui também na palavrinha pluripartidarismo, eu tenho a palavra plural. Mas aqui a diferença, enquanto o pluralismo político é uma gama de ideias, uma diversidade de ideias, no pluripartidarismo eu tenho o quê? Uma diversidade de partidos políticos. Beleza? Bem, falar então desse artigo 1º da Constituição Federal é justamente trazer para nós esse entendimento acerca desses fundamentos primordiais da República Federativa do Brasil. Falamos então sobre o regime, sobre a forma, sobre o sistema de governo. Vamos agora então falar o que é o direito eleitoral. Qual é o conceito de direito eleitoral? E para falar desse conceito de direito eleitoral, lembra que eu trouxe para vocês uma sugestão, uma indicação bibliográfica do Joel José Cândido? E falei que ele é o cara do direito eleitoral. Eu trouxe o conceito desse ramo do direito tirado desse livro. E olha o que ele conceitua acerca do direito eleitoral. Ele diz assim, para ele, e eu concordo plenamente com as ideias dele, o direito eleitoral, primeiro, é o ramo do direito público. Ramo do direito público. Grifa aí. Já caiu muito em prova. Na prova, a banca ela coloca assim para você que o direito eleitoral é ramo do direito privado. Não. Ramo do direito público. Por que é ramo do direito público? Porque nós temos uma relação do Estado com as pessoas que compõem esse Estado. Então, tem uma relação estatal com as pessoas que compõem esse Estado. Não é uma relação de particulares, é uma relação mais ampla. Por isso que o direito eleitoral é um ramo do direito público. Mas ainda ele continua, dizendo que trata de institutos relacionados com os direitos políticos e as eleições, em todas as suas fases. Então nós vamos estudar durante o nosso curso todas as fases do processo eleitoral. A fase pré, a fase durante as eleições, a fase posterior às eleições e tudo que envolve esse processo eleitoral. Como que uma pessoa chega ao poder, como que essa pessoa, o que essa pessoa precisa fazer para se candidatar a um cargo eletivo, o que está envolvido essa pessoa, por exemplo. Eu tenho partidos políticos envolvidos ali, que são pessoas jurídicas de direito privado. Que influência que essas pessoas jurídicas terão? Então tudo isso é trabalhado, né? Então veja, em todas as suas fases, como forma de escolha dos titulares, dos mandatos políticos e das instituições do Estado. Então, ele trata do conceito de direito eleitoral abrangendo todas as fases desse processo eleitoral. Então, vamos resumir esse conceito para você anotar no seu caderno? Então anote assim para mim, olha. Primeiro você vai colocar conceito. Nesse conceito nós vamos fazer um asterisco e colocar, primeiro, o direito eleitoral ele é o ramo do direito público. Ramo do direito público. Muito bem. Tratando-se de um ramo do direito público, esse direito eleitoral, ele estuda todas as fases do processo eleitoral. Estuda todas as fases do processo eleitoral. Então, estuda então todas as fases do processo eleitoral. Fases, que fases do processo eleitoral são essas? As fases anterior, então antes, durante
e após as eleições. Antes, durante e após as eleições. Um outro importante conceito que eu faço questão de trazer isso para vocês é acerca do que nós falamos de autonomia desse ramo do direito. Então, o direito eleitoral, ele tem uma autonomia científica. Então, como ciência, hoje nós temos estudiosos só de direito eleitoral. Por exemplo, eu, professor Bruno, eu não apenas leciono essa disciplina, eu pesquiso sobre essa disciplina, eu produzo artigos acerca do direito eleitoral. Eu tenho uma relação, então, de cientista de direito eleitoral. Veja, então, que o direito eleitoral ele tem essa autonomia científica e ele adquiriu essa autonomia com o tempo. Não foi algo fácil, algo tranquilo, né? Autonomia científica, didática. Como assim didática? Para quem faz direito, nas universidades, muitas vezes, tem na grade horária a disciplina Direito Eleitoral. Em algumas universidades, nós temos uma obrigatoriedade da presença dessa disciplina, enquanto que outras não é obrigatório, né? Enquanto que outras não é obrigatório, essa matéria se torna facultativa nas universidades. Então, veja só, quando eu falo do conceito ramo do direito público, estuda todas as fases do processo eleitoral, antes, durante e após as eleições, tem autonomia, então, científica e autonomia didática, ok? Então, nós temos, então, essas autonomias importantes a serem estudadas aí nesse conceito de direito eleitoral. Bem, visto isso, podemos prosseguir aos nossos estudos. E quando eu falo prosseguir, nós vamos tratar agora de quem que é competência de legislar sobre direito eleitoral. Para isso, mais uma vez, você vai pegar a sua Constituição Federal. Pegou aí? Pega a sua Constituição. Vai para mim lá no artigo de número 22 da Constituição, inciso 1º. Façamos a leitura desse artigo 22. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você aí deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.